Boa tarde, bem-vindos à terceira edição da Academy Open Week, uma iniciativa da Autónoma Academy, a Escola de Pós-Graduações da Universidade Autónoma de Lisboa. São 5 dias, 2 webinars por dia, com inícios às 18h30 e às 19h30, e ficam desde já convidados, caso ainda não tenham feito a inscrição para outros webinars, que eu faço entretanto. Hoje vamos falar do tema de Data Science. Temos aqui 4 ilustres especialistas na área. Este webinar surge no âmbito do MBA Data Science, que a Autónoma Academy lançou o ano passado, a primeira edição, e que vai arrancar, entretanto, no próximo dia 14 de outubro. O professor António Cabeças, que é o coordenador deste MBA, e o coordenador e moderador deste webinar, e lhe pedi, por favor, que apresentasse os nossos convidados para todos nós. Muito obrigado, um excelente webinar para todos e até já. Obrigado. Boa tarde a todos os participantes neste webinar. É um prazer estar aqui hoje para vos falarmos sobre Data Science, ou Ciência de Dados, uma das áreas mais interessantes e transformadoras do nosso mundo atual. No âmbito da revolução digital que está a decorrer no mundo movido por dados e em que tudo acontece a um ritmo muito rápido, o papel dos profissionais qualificados em ciência de dados nunca foi tão importante como é agora. E a ciência de dados não é apenas uma moda passageira, é uma verdadeira revolução que está, como todos conseguem observar, a moldar o futuro em todas as áreas. Desde a análise de dados para apoiar a tomada de decisões estratégicas, até à criação de modelos preditivos avançados, assim como a aplicação da inteligência artificial e machine learning, esta disciplina está no cerne da transformação digital e os profissionais de ciência de dados desempenham um papel de liderança, impulsionando a inovação e a evolução das organizações em todo o mundo. O tema deste webinar, como foi divulgado, é a ciência de dados aplicada no ensino e nas empresas. E temos aqui a honra de poder contar hoje com as importantes participações da professora do ISCTE e da Autónoma Academy, Adriana Fernandes, que vai falar sobre os desafios das tecnologias digitais aplicadas ao ensino, e da professora Luísa Ribeiro, da Universidade Autónoma de Lisboa, investigadora na área da psicologia, que falará sobre o uso da inteligência artificial em investigação científica. Contamos ainda com a participação do professor Sérgio Ferreira, também da Autónoma, que é partner da Ernst Young, que nos irá falar na sua qualidade de especialista, com muita experiência na área de utilização da inteligência artificial aplicada às empresas. Vamos então dar início às apresentações, sendo que a habitual sessão de perguntas e respostas realizar-se-á no final das 3 apresentações, para, enfim, otimizarmos aqui o nosso tempo, passando agora a palavra à professora Adriana Fernandes, que vos vai então falar sobre a parte da IA aplicada ao ensino. Então, Laura, muito boa tarde. Obrigada, professor Antônio, pelo convite. Vou aqui compartilhar uma apresentaçãozita. Pronto, já conseguem ver? Sim? Então, Sim. eu vou falar um pouquinho sobre a IA generativa no contexto da educação superior. Pode ser que alguns de vocês não saibam muito bem o que é a IA generativa, não pelo nome, mas sabem com certeza o que é o ChatGPT, sabem o que é o Copilot, sabem o que é o Gemini, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou começar aqui por fazer uma pequena definição. Vai ser uma definição bastante simplória, só para nivelar aqui o conhecimento. Não vou entrar em detalhes nem particularidades da tecnologia, mas o que a gente chama de IA generativa, ou é um tipo de inteligência artificial que vai gerar dados a partir de alguns dados. Então, se a gente tem dados ruins, a gente também vai ter dados que serão gerados de forma um bocadinho ruim também. Mas se a gente tem bons dados, a gente vai ter também boas respostas. E esse modelo de IA generativa é como se a gente tivesse uma caixa mágica. Eu tenho uma caixa mágica e todo dia eu coloco nessa caixa mágica alguns textos, eu coloco artigos, eu coloco artigos de revista, alimento essa caixa mágica
com muitos dados, essa caixa mágica aprende e, posteriormente, quando eu peço a essa caixa mágica alguma resposta, ou peço que ela crie um texto, ou crie uma dissertação, ela vai criar e me dar algumas respostas de acordo com os dados que eu introduzi. E é assim que a inteligência artificial generativa ela funciona de forma bastante simplória. E a gente tem modelos para a inteligência artificial generativa. Modelos de linguagem estão relacionados a textos, a gente tem modelos de áudio, de imagem, de vídeo. Então, vamos supor que eu quero gerar um quadro novo, ou uma foto, ou uma imagem, né, para uns slides, para uma apresentação. Eu digo aí o que eu quero e ela vai gerar essa imagem. Isso tudo é fantástico, né? Se vocês forem pensar, é uma tecnologia fantástica, é maravilhoso, mas também é assustador. E por que é assustador? Principalmente para os professores, né, que vão trabalhar com essa IA generativa. Então, pensem vocês, antigamente, quando eu recebi uma lista de exercícios de um professor, do professor de matemática, por exemplo, que adorava dar aquelas listas de exercícios com 5 páginas de exercício, e vamos supor que eu ficava bloqueada em um desses exercícios. O que acontecia na época? Eu tinha que ir atrás do professor, né, para esclarecer a dúvida, ou tinha que correr atrás de livros, consultar um amigo que soubesse melhor a matéria para me ajudar. E hoje, como é que eu faço? Hoje eu tenho a IA generativa, eu coloco o exercício e peço para ela, olha, resolva para mim. Resolva esse exercício aqui para mim. Né? E ela consegue resolver o exercício e me explicar o exercício. E isso é uma coisa fantástica. Agora, a gente tem que pensar para um outro lado também, né? E a questão do plágio? E a questão de que o meu filho já não faz mais os trabalhos de casa, ele dá tudo para IA resolver e já não pensa mais em nada. Ou seja, não há aí uma terceirização da inteligência pela inteligência artificial? Ou será que a inteligência artificial ela é realmente um assistente que trabalha junto comigo e que me auxilia no meu trabalho? Né? E foi pensando em tudo isso que muitas discussões começaram a acontecer ao redor do mundo. E saíram reportagens no The Guardian, no Wall Street Journal, na Forbes, sobre a utilização do ChatGPT, que foi o primeiro, né, que foi lançado em novembro de 2022, foi o primeiro, e que assustou, no primeiro momento, assustou muito, né, a área da educação, principalmente a educação superior. Então, inicialmente, o primeiro posicionamento foi de não, né? Vamos banir a utilização desse tipo de tecnologia dentro das nossas escolas. Mas, com o passar do tempo e as discussões, mais discussões, né, as discussões começaram a ocorrer em outros campos e começou-se a pensar, olha, de qualquer forma os alunos vão utilizar. Mesmo que aqui na universidade seja proibido, eles vão utilizar em casa, eles podem utilizar no telemóvel e de alguma forma eles vão utilizar essa tecnologia para resolver os problemas da educação, ok? E aí começou-se a pensar, olha, será que não seria bom a gente utilizar essa tecnologia? Será que não seria bom a gente pensar numa forma de utilizar de forma adequada essa tecnologia na educação? Né? E foi pensando nisso que a Unesco, em 2023, no ano passado, lança o primeiro manual, o primeiro guia de utilização da inteligência artificial generativa dentro do ensino superior, né, para o ensino superior. Então, nesse guia, ela ensina, né, diversas formas de utilização do ChatGPT, principalmente, que foi a primeira tecnologia lançada. Hoje em dia, o manual já foi atualizado, a gente já tem outras formas de utilização, mas ela lança um manual dizendo aos professores, principalmente, né, para ensinar aos professores como utilizar, como tirar proveito dessa ferramenta no ensino. E aí a Unesco propõe, por exemplo, a utilização como um adversário socrático para melhorar a argumentação de um aluno. Então, você propõe para o aluno que ele escreva uma dissertação sobre determinado tema e depois argumente, né, trabalhe com a inteligência artificial generativa para melhorar a argumentação naquela dissertação.
Ou pode também, a inteligência artificial pode funcionar também como um tutor individual, em que o aluno propõe para a inteligência artificial que crie perguntas, crie um teste, por exemplo, né, para que ele resolva e posteriormente corrija o teste e o auxilie, e tirando algumas dúvidas sobre as questões que ele errou. Então, a Unesco propõe aqui uma série de formas de utilização, e não só para o estudante, mas também formas em que o professor, né, como é que o professor pode tirar proveito dessa ferramenta, ou seja, como é que o professor pode utilizar a IA generativa para gerar documentos, para gerar um teste, para gerar questões para um teste, né? Então, a Unesco foi a primeira a propor, né, algumas formas de utilização. E depois da Unesco, várias outras entidades, várias outras universidades traçaram alguns guias para os professores para que eles pudessem utilizar da melhor forma a inteligência artificial generativa. Só que aqui a gente tem a quebra de um grande paradigma. Por quê? Antes, a gente tinha o professor como a principal pessoa a transferir, né, a principal fonte de conhecimento. E agora? Quem é o professor? Qual é o papel do professor? Ele continua sendo a principal fonte de conhecimento? Se a gente tem a inteligência artificial como nosso assistente, né, como uma ferramenta que nos auxilia no aprendizado, qual que é o papel do professor agora? E aí vem mais questionamentos, né? Será que a gente, nós como professores, estamos preparados para isso? Será que a gente realmente está preparado para lidar com esse tipo de tecnologia? E foi pensando nisso que no início deste ano, alguns pesquisadores da UOL, alguns estudantes do mestrado e alguns professores realizaram uma pesquisa com professores em Portugal, diversos professores de norte a sul. Foram distribuídos cerca de 3.000 questionários. Tivemos cerca de 520 respostas, sendo que dessas 520, 488 foram respostas realmente válidas, foram consideradas respostas válidas. E nessa nossa amostra de professores, a gente tinha cerca de 53% do sexo masculino. A maior parte dos professores, dos respondentes, eram de instituições públicas, vinham de instituições públicas. Alguns professores davam aulas em instituições públicas, privadas e no ensino politécnico. Também trabalhamos com as diversas áreas de conhecimento, então tinha desde o pessoal da saúde, das ciências sociais aplicadas, o pessoal das engenharias, ou seja, a gente também tentou abarcar nesse estudo uma série de diferentes áreas de conhecimento, e a gente tentou também trabalhar com idades, com uma faixa etária diferenciada desses professores. Então, a gente tinha a grande maioria aí com mais de 45 anos, né? Mas a gente dividiu em 3 escalões, de 27 a 44, 45 a 59, e os professores de 60 anos ou mais, ok? E o que a gente queria saber nesse estudo? No estudo, o nosso principal propósito era entender qual era a perspectiva do professor, se ele tinha realmente conhecimento, né, sobre o que é a IA generativa e qual que é o propósito da IA generativa. Trabalhamos também com a questão dos métodos de ensino e das metodologias de avaliação. Então, o questionário, ele era um questionário que tentava medir a percepção dos professores numa escala Likert de 5 pontos, utilizando uma escala Likert de 5 pontos, em que a escala estava a avaliar o grau de concordância em relação às afirmações, ou seja, 1, ele não concordava ou discordava completamente, e o 5, ele concordava completamente com a afirmação que foi proposta. E as conclusões que a gente chegou desse estudo não foram nada surpreendentes para a gente aqui em Portugal. Por quê? A gente
tem acompanhado, pelo menos eu tenho acompanhado os professores e tenho acompanhado a forma que os professores têm lidado com a inteligência artificial generativa. Então, o que a gente teve de resultado? Primeiro, quanto ao conhecimento. O que a gente percebe é que os professores eles têm uma noção geral do que é a inteligência artificial generativa, sabem razoavelmente como é que ela funciona, mas ainda não utilizam adequadamente essa tecnologia, né? Então, na primeira questão, primeiro bloco de questões relacionadas ao conhecimento, a gente tem aí um valor de 1 a 5, a gente tem 3,4, que é uma noção média, noção geral bem mediana do que é a inteligência artificial generativa. E o pior resultado aí está relacionado às habilidades, né? Se o professor ele tem ou não habilidades para lidar com essa inteligência artificial generativa, e a maioria dos professores não tinha essa habilidade. E aí a gente tentou comparar esse resultado em relação à faixa etária e às áreas de conhecimento. O que também não nos assustou foi a questão dos professores 60 mais terem mais dificuldades de assimilar essa tecnologia, e os professores mais jovens terem mais suscetíveis à assimilação e à adequação dessa tecnologia dentro da sua metodologia de ensino. Já a questão das áreas, né, de conhecimento, as áreas como a linguística, letras, artes e as ciências humanas são as áreas que menos tinham conhecimento sobre esse tipo de tecnologia, e como já era esperado, as áreas da engenharia, que são as áreas também que trabalham com as áreas de tecnologia, são as que têm mais conhecimento sobre o tema. Quanto às metodologias de ensino-aprendizagem, e aí começou a realmente descambar a questão do conhecimento. Por quê? A gente questionou muito aos professores a questão de, depois do surgimento dessa tecnologia, o que é que mudou? Né? Será que houve uma adaptação da metodologia de ensino? Porque agora a gente tem uma ferramenta capaz de responder, né, questões, capaz de trabalhar, de fazer dissertações, de fazer um ensaio, de criar um projeto, de nos auxiliar em diversas atividades, seriam atividades acadêmicas que um aluno deveria desenvolver, e agora ele tem esse auxílio, né, da inteligência artificial, e muitas vezes a inteligência artificial pode fazer tudo para ele. O que os professores fizeram? Será que eles adequaram essa metodologia? E a grande maioria diz que não, né? Os valores médios estão muito baixos. Ou seja, apesar de entender os benefícios que essa tecnologia pode trazer para o ensino, os professores ainda têm uma postura bastante cautelosa, né, na utilização e na adequação da sua própria metodologia de ensino. A gente também perguntou sobre os métodos de avaliação, e os métodos de avaliação tiveram uma média ainda mais baixa, né? Ou seja, apesar de eu entender que essa tecnologia pode facilitar muito o trabalho do aluno, eu não mudei nada na minha metodologia de ensino, na metodologia de avaliação. Eu avalio os meus alunos da mesma forma que eu avaliava antes, o que pode não ser muito bom, né? Para entender se o aluno está realmente aprendendo ou não, se ele está realmente a compreender o que foi colocado, ou se ele está ali a pedir a inteligência artificial para fazer tudo e não está a assimilar nada, né? Então, é uma pontuação relativamente baixa, e a gente percebe que ativamente o professor não tem feito nada para melhorar a questão do ensino aqui em Portugal, ok? E por que eu digo aqui em Portugal? Porque Portugal ainda está a engatinhar na questão da adequação da tecnologia ao ensino. A gente ainda está muito atrasado em relação a isso. Por exemplo, a gente tem universidades nos Estados Unidos que já criaram a própria IA generativa para a universidade. Ou seja, eles criaram um tipo de tecnologia para auxiliar os próprios alunos dentro da universidade. Ou seja, a gente ainda está a engatinhar nesse modelo. O estudo aborda outros temas e tem muitos outros resultados. Caso você tenha interesse, depois eu vou deixar o meu e-mail para quem quiser saber mais sobre a pesquisa. O artigo também vai ser publicado daqui a uns meses, mas vou deixar aqui um contato. Mas uma das principais conclusões que a gente chegou
aliás, são 4 conclusões principais. Uma é relacionada à formação. A gente precisa de formação, a gente precisa de ter políticas de formação dentro da universidade, dos professores, para que eles aprendam, e principalmente relacionada às áreas de conhecimento, né? Diferentes tipos de formações, de acordo com as áreas de conhecimento, porque às vezes eu tenho professores da área das ciências humanas que não entende nada disso, não sabe nem como funciona, e eu tenho um professor da área de tecnologia que já sabe como funciona, mas não utiliza, né? Então, a gente precisa de diferentes formações. Uma outra questão é a própria instituição de ensino definir qual vai ser o papel do professor. Qual que é o novo papel do professor? É só de transmissor ou ele é um facilitador do pensamento crítico hoje? Ele é um facilitador da criatividade. A terceira questão está relacionada a estabelecer orientações claras sobre a utilização dentro da universidade. Como é que a gente vai utilizar? Como é que a gente vai tentar fazer com que os alunos utilizem da melhor forma possível, né? Quais são as regras dentro da nossa universidade? E, por fim, é um ponto que eu acho crucial, é envolver toda a comunidade acadêmica nessas discussões. A gente precisa envolver os professores, a gente precisa envolver a instituição e a gente precisa envolver aqui a políticos nessa discussão. Por quê? A gente está chegando num ponto, né? A gente está se abstendo de opinar sobre o futuro da educação. E a gente está deixando isso nas mãos das grandes empresas de tecnologia. E isso é muito perigoso, porque elas têm interesses econômicos que não são necessariamente interesses relacionados à educação, né? Então, deixo aqui uma reflexão para você. Deixo meu e-mail, meu contato e uma provocação, né? Porque essa apresentação foi 80% criada por uma inteligência artificial generativa. Praticamente não tive trabalho nenhum a criar essa apresentação. E digo para vocês que os professores do curso da Autônoma Academy já estão preparados para essa modificação e estamos à espera. Muito obrigada. Obrigado pela excelente apresentação que a Adriana efetuou e vou passar agora então a palavra à professora Luísa Ribeiro. Muito obrigada. Os meus parabéns também. Eu gostaria de ter feito esta apresentação. De facto, a Adriana tocou em tantos pontos tão importantes que alguns eu tinha incluído já na minha apresentação, noutros não. Se calhar começava por este último ponto que a Adriana falou, que é a questão do professor como facilitador. Para quem não sabe, eu sou docente do Departamento de Psicologia e nós neste departamento temos um cariz muito humanista e muitas vezes definimos assim, como facilitadores do processo de aprendizagem dos alunos. E de facto já era, antes da inteligência artificial, já era um grande desafio ser um facilitador e não ser apenas um transmissor de papéis e slides e definições que os alunos tinham que repetir de uma forma pouco crítica. Portanto, acho que este papel de facilitador continua a ser necessário, com outros desafios, naturalmente. Para quem também não me conhece, eu antes de ser psicóloga e docente aqui na psicologia, fui informática, tenho uma outra formação anterior e trabalhei há algum tempo nesta área, muito antes do aparecimento bem, não muito antes, no início da inteligência artificial, porque lembro-me que no século passado tive uma cadeira ainda de inteligência artificial e lembro-me no início pensar, inteligência artificial não é verdadeira inteligência. No final daquele semestre fiquei convencida, embora na realidade não seja a mesma coisa do que trabalhar com uma pessoa. Eu se calhar passo então a partilhar os meus slides e vou tentar incorporar aquilo que me surgiu enquanto a Adriana também estava a fazer a apresentação. Já conseguem ver, sim? Sim. Não consigo. Já está. Pronto.
Começava indo talvez um pouquinho mais atrás, para quem me conhece sabe que eu gosto também, como a Adriana fez, de começar por definir esta questão da data science, não é? Data science, nós ouvimos, é um termo que parece uma única coisa, mas aqui dentro estão muitas outras coisas, estão conhecimentos e aplicações de matemática, de estatística, de programação, de inteligência artificial hoje em dia, não é? Mas tudo isto depois é aplicado a uma determinada área, não é? E assim como os professores têm diferentes conhecimentos do que é e como se aplica a inteligência artificial, também cada área tem especificidades. Ou seja, na realidade, o ideal é nós conhecermos a data science, sabermos aplicá-la e a inteligência artificial, mas com tudo aquilo que também possa ser importante e distintivo na nossa área. Isto para depois podermos tomar decisões, podermos planear, podermos fazer, enfim, PowerPoints ou tudo aquilo que hoje em dia vai sendo possível fazer nesta área. De facto, data science está a crescer em todas as indústrias, portanto, independentemente da nossa área de trabalho, da nossa profissão, é inevitável nós precisarmos ou de fazer ou de consultar, ou de precisamos dos resultados de data science, e só um pequeno apontamento engraçado, penso eu, que o Harvard Business Review disse que data science é o sexiest job of the 21st century. Não sei se é uma coisa que interessa a alguém, mas achei engraçado. Portanto, data science nós podemos utilizar, somos nós, os utilizadores, que decidimos o que é que vamos fazer com ela. Vamos avaliar um determinado fenómeno, vamos compreendê-lo, ou interessa-nos as capacidades de predição, não é? Portanto, aquilo que nós vamos fazer deve ser pensado anteriormente, seja com inteligência artificial ou não. Portanto, eu aqui coloquei várias áreas, mas a data science pode ser aplicada a estas e muitas outras, e o que não deve ser é aplicado cegamente, não é? Portanto, devemos saber o que é possível fazer por um lado, mas também o que é que nós queremos fazer com isso, porque a interpretação e a compreensão dos resultados às vezes varia um bocadinho conforme as áreas. Eu faço investigação em psicologia, partilho algumas ferramentas com os colegas de outras áreas, mas aquilo que me tenho apercebido também da prática é que aquilo que é considerado aceitável, avançado, adequado, às vezes não tem a ver só com a tecnologia, mas tem a ver com a aplicação de determinada tecnologia ao estudo que nós queremos fazer. Portanto, conhecer bem estas questões não é demais, digamos assim. Tal como disse a Adriana, concordo plenamente. A data science e a data science com a inteligência artificial inevitavelmente trará mudanças, já está a trazer, não é? Nós apercebemos disso, e eu, apesar do meu passado tecnológico, digamos assim, tive e ainda tenho, devo dizer, muitas questões sobre a utilização da inteligência artificial no ensino, até na própria investigação. A verdade é que é inescapável. Gostemos ou não, ela está cá e, portanto, quanto melhor conhecermos e melhor a soubermos utilizar e melhor percebemos os seus limites, melhor trabalharemos e melhor serão os resultados para as pessoas também. Por isso, a literacia digital nesta área parece-me inescapável para qualquer pessoa de qualquer área, não só do ensino, não só da psicologia, não só das tecnologias. A Adriana também já falou nisto, é algo que me preocupa muitíssimo, são as questões não só técnicas, mas também as questões legais, éticas e deontológicas, não é? Uma coisa é aquilo que é possível fazer, outra coisa é se tudo o que é possível fazer deve ser feito ou como é que deve ser feito, não é? E aqui concordo plenamente que mesmo os professores que já estão mais integrados nestas questões, ainda se debatem. Eu todos os dias, quase todos os dias, penso nisto, não é? Na preparação das minhas aulas e agora com o novo ano letivo, o que é que eu ainda devo alterar, como é que eu devo alterar para que os dados e a forma como eles são trabalhados e a inteligência artificial sejam aliados
quer dos alunos, quer meus, não é? E quer de todas as pessoas que irão contactar com os seus resultados. Lembrei-me, entretanto, desta mudança relativamente recente. Houve enfim, uma mudança, sobretudo nos países do norte da Europa, na passagem aos manuais eletrónicos, que agora já estão a reverter esta tendência. Portanto, há coisas, de facto, que a tecnologia nos ajuda muito, mas há ajudas que seria bom, se calhar, que não tivéssemos a bem da nossa própria aprendizagem. Claro que hoje em dia os alunos também estudam com computadores, com telemóveis, e não há como proibir isso, penso eu, mas sendo da psicologia, por exemplo, também sei que escrever com papel e lápis dá uma aprendizagem diferente, e tenho muita dificuldade em passar este conselho, digamos assim. Óbvio que há coisas que não faz sentido fazer primeiro no papel e depois passarmos para um formato eletrónico, mas há alturas em que sim. Portanto, acho um grande desafio nós escolhermos bem aquilo que podemos entregar à tecnologia e aquilo que não devemos entregar à tecnologia. Trouxe-vos também aqui um exemplo, penso eu engraçado, pelo menos para mim que trabalho nestas questões. No quadro do lado esquerdo, trago-vos os resultados estatísticos de um artigo da minha área de psicologia de 1988. Foi um estudo bastante grande na altura, com resultados muito interessantes, portanto, avançado para 1988. Basicamente, aquilo que tinha era comparações entre grupos, o que hoje em dia, em psicologia, é algo considerado mesmo muito básico. Portanto, trago-vos do lado direito um exemplo de um modelo de investigação que podemos utilizar e de uma ferramenta que eu costumo utilizar bastante, que simplifica muito os nossos cálculos e o nosso trabalho estatístico, e que complexifica muito aquilo que é possível atingir com a ajuda da tecnologia. De facto, as questões da inteligência artificial não passam ao lado da psicologia. Trago-vos aqui, nem da academia em geral, obviamente. Temos, por exemplo, aqui um programa de inteligência artificial da Universidade de Oxford. Eu acho que nós não podemos passar ao lado também, nenhum de nós. E também já chegou esta preocupação a uma das entidades mais importantes dentro da psicologia, a American Psychology Association, e que diz que a inteligência artificial está a mudar todos os aspectos da psicologia, e todos os aspectos inclui não só a parte do ensino, como a parte do acompanhamento psicológico, da testagem psicológica, da psicoterapia, da formação dos psicólogos e dos psicoterapeutas. Não há nada que não possa ser impactado ou que não esteja já a ser impactado também por estas áreas. Diz então a American Psychology Association que existem ainda muitas pessoas resistentes, mas é algo que nós não podemos controlar, e eu identifico-me completamente com esta ideia e enfim, não importa já muito se gostamos ou não, importa é utilizar da melhor forma. Ainda assim, reporta a APA que existem motivos para ainda nos preocuparmos, e na realidade eu acho que é com estas questões que nós nos devemos cingir neste momento, ou seja, a que é que temos que dar atenção. Isto porque, diz a APA, é possível que a inteligência artificial ainda discrimine pessoas, por exemplo, que existam chatbots que espalham desinformação, que assediam sexualmente menores, e portanto temos tido alguns resultados graves e preocupantes, mas penso que dizer simplesmente que não vamos utilizar a inteligência artificial também não os vai resolver. Portanto, se queremos alterar alguma coisa, penso que devemos estar por dentro dessa coisa e não por fora, mas é de facto uma área de muito potencial, digamos assim, e de preocupação. Gostava só de fazer aqui um parênteses, um sublinhado, que na questão da psicologia e da psicoterapia
apesar de existirem muitas técnicas e muitas abordagens diferentes, mas ao fim destas décadas todas de tornar a psicologia uma ciência, aquilo que todos concordam com comprovação científica é que as alterações são feitas dentro de uma relação muito específica, não é? E uma relação entre duas pessoas, e isto penso que será um grande desafio para que, a haver acompanhamento através de inteligência artificial, que tipo de relação é que se cria entre uma entidade humana e uma entidade não humana, digamos assim. Não sei se fará muito sentido avançar muito em cada um destes 4 pontos, mas gostaria também de dizer que quando falamos de data science, existem muitos passos até àquilo que até termos os nossos resultados, não é? E muitas vezes achamos que vamos recolher os dados e depois eles são mastigados por uma aplicação, seja por inteligência artificial ou não, e na realidade todos estes passos são importantes. Portanto, para termos, como dizia também a Adriana, para termos bons resultados, temos que ter estes processos anteriores também muito bem definidos. Por isso, antes de fazermos qualquer tarefa, qualquer investigação, temos que pensar que dados é que precisamos e o que é que vamos fazer com eles. Não me querendo alargar muito, queria só relembrar que os nossos dados podem ser coisas muito variadas e com a tecnologia que temos hoje em dia, dados não são só cruzinhas de papel e lápis, também continuam a ser importantes, mas também são vídeos, também são imagens. E dentro da psicologia, estava aqui a pensar que seria muito interessante termos uma outra forma, já temos algumas, por exemplo, de analisar vídeos de sessões de psicoterapia para compreendermos o que é que se está a passar naquela relação e naquele cliente. Coisas tão básicas como definir como é que vamos recolher os dados. Este é um exemplo muito típico que eu costumo dar nas minhas aulas, não é? Nós normalmente gostamos de saber a idade das pessoas e muitas vezes os alunos fazem a pergunta assim: ponha a cruzinha no intervalo de dados da sua faixa etária e isto depois vai invalidar os resultados, ou seja, coisas tão simples como calcular a média, ou mediana ou desvio padrão ficam invalidados com uma recolha feita desta forma, ou seja, mais uma vez, antes de fazer, é muito importante pensarmos exatamente o que é que queremos fazer e saber como é que a tecnologia poderá ou não utilizar os nossos dados. Mais uma vez também ter a certeza que os dados não são só recolhidos, mas que não são perdidos, é possível recuperar e que o formato com que os guardamos também sejam úteis, digamos assim, para o processamento posterior. Finalmente, a análise, é com a análise com esta fase que nós conseguimos descobrir coisas dos dados, descobrir padrões, descobrir viés, descobrir distribuições e também testar, confirmar ou não hipóteses que anteriormente nós formulámos e gostaríamos de testar. Obviamente que se para trás as fases anteriores não correram bem ou tiveram falhas, quer dizer que a análise também não nos vai permitir tomar boas decisões ou conhecer a realidade, que é isso que nós queremos sempre. Finalmente, os dados não servem apenas para nós nos divertirmos lá em casa e os recolhermos, mas sim para compreender qualquer coisa e para os partilhar, não é? Portanto, penso que neste momento a inteligência artificial nos poderá ajudar em cada uma destas fases, mas como é que queremos que isso se faça ou como é que o deve fazer, ainda está, penso eu, em aberto e para isso ainda precisamos de pensar e não perguntar à inteligência artificial. Obrigada pela vossa atenção, estou disponível se vos fizer sentido colocar alguma questão. Obrigada também pela oportunidade. Muito obrigado. Agradeço também aqui a excelente apresentação efetuada pela professora Luísa Ribeiro e gostava de fazer aqui um pequeno comentário. Normalmente, quando acontecem grandes inovações na história, há sempre coisas que correm bem, coisas que correm mal, e quando falamos em inteligência artificial, às vezes ficamos um bocadinho assustados, sobretudo quando vemos aqueles filmes de ficção científica em que os robôs aniquilam completamente a humanidade.
E eu vou-vos dar aqui um exemplo que é engraçado, que é, há poucos anos atrás, uma cadeia de supermercados na Escócia comprou um robô que deu o nome de Fábio, que era um robô para guiar as pessoas dentro do supermercado. As pessoas chegavam ao pé do robô, diziam, olha, eu quero o produto ou os produtos não sei quem, diga-me lá onde é que estão. E o robô dizia umas coisas simpáticas e tal, e levava as pessoas até ao local. Bom, e o Fábio de alguma maneira pretendia ser simpático. Quem pensou em colocar o robô com inteligência artificial a guiar as pessoas do supermercado, pensou sempre numa perspectiva de trazer aqui alguma simpatia. Mas o que é que aconteceu? O efeito foi ao contrário. As pessoas começaram a pensar que o robô era chato, as crianças tinham medo do robô, fugiam, e ele tinha também uma voz que era um bocadinho desagradável e, portanto, não era ainda assim um verdadeiro robô, pessoa, como nós imaginamos. E nessa perspectiva, houve uma série de reclamações contra o robô. Resultado: o Fábio foi o primeiro robô da história a ser despedido. Pronto, isto é uma história engraçada, mas real. E na perspectiva da inovação, nós temos que pensar sempre positivo, não podemos pensar só no negativo, também temos que pensar naquilo que será o aspecto positivo de que todas as tecnologias digitais nos estão a trazer. Vejam, por exemplo, se no passado os primeiros testes de aviação que foram feitos, que foram, enfim, desastrosos, tivessem levado à desistência da ideia do homem voar, nós hoje não teríamos aviões no espaço. Passando este interlúdio, eu iria passar então a palavra ao estimado professor Sérgio Ferreira e voltarei no fim. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Então vamos ver se eu consigo aqui em poucos minutos trazer-vos algumas das coisas que acho que é simpático partilhar neste momento tão entusiasmante como desafiante de inteligência artificial. Por isso eu trouxe dois momentos, potencialmente eu vou pôr aqui o meu cronómetro para não me desajustar quanto ao tempo que tenho, que é um bocadinho olhar para o que vem a seguir, e acho que é interessante partilhar aqui com a audiência, porque todos estamos a falar de inteligência artificial, mas para quem está na nossa área a fazer investigação e ao mesmo tempo a ter que implementar estas coisas em real nas empresas, é sempre interessante perceber que estamos apenas na infância da inteligência artificial, estamos a lançar as fundações, e o que vem a seguir é potencialmente muito mais transformador do que nós hoje estamos a ver. E se calhar mais próximo, professor António, dos robôs que está a falar, e que vemos só na ficção científica, mas acho que todos estamos já a viver a ficção científica. E por isso, sem mais demoras, deixa-me aqui passar por compartilhar o meu ecrã. Confirme só que o estão a ver. Vou pôr aqui a apresentação que vos trago. E agradecer só a confirmação de que está em projeção. Sim, Está a saber bem. Muito bem, perfeito. Eu trouxe a apresentação em inglês porque não sabia se tínhamos alunos ou audiência em inglês, mas vou, como é óbvio, seguir a mesma, aquilo que os colegas fizeram e falar só em português. Por isso, tal como vos disse, o que é que está a acontecer? Por isso, há uma mudança muito grande naquilo que é a forma como nós estamos a falar com as máquinas. E essa provavelmente é uma das coisas mais interessantes que está a acontecer. Um artigo do Bill Gates, que é uma das pessoas que sigo atentamente e que tem umas notas que vai publicando todos os meses num blog que tem, dizia em novembro de 2023, e da boca de quem vem vão perceber a importância que tem, potencialmente porque é ele que pôs um computador em todas as nossas casas, em todas as nossas mãos, com a visão que teve na década de 70, e que também nos ensinou uma nova forma de falar com as máquinas, foi dando-nos teclados e ratos e ecrãs para podermos tocar, influenciando toda essa mudança. O que acontece é que nós estamos a ver que a forma como falamos com as máquinas está a mudar. E é isso que ele escreve nesse artigo muito interessante, que é quase como que escreçam os últimos 30 anos em que eu vos disse para utilizar um teclado e um rato para falarem com as máquinas, porque na realidade vamos começar a falar com elas através do nosso pensamento. Por isso a linguagem com os sistemas de prompting e a forma como pensamos e falamos com elas vai ser o futuro. Este é o primeiro desafio que começava por vos deixar, que é o nosso pensamento vai ser a linha de comando, ao contrário do que aconteceu nos últimos 30 anos. E com isto, deixem-me então, face ao pouco tempo que tenho, entusiasmar-vos um bocadinho daquilo que está a acontecer e aquilo que eu chamo o que é que vem a seguir. E há três grandes tendências
estamos a observar no mercado e que estão neste momento naquilo que se chama em fase embrionária de experimentação, mas em real em serem experimentadas em todos os grandes laboratórios de investigação um bocadinho espalhados pelo mundo, e deixo-vos já com alguns exemplos. Deixem-me só dar-vos o primeiro, que se chama Quantum AI. Por isso, a computação quântica é provavelmente uma das tecnologias mais transformadoras que nós vamos ter nos próximos, diria, meses e anos, se conseguimos resolver alguns dos problemas que ainda temos de estabilidade. Mas só dando-vos alguma nota e tentando tornar isto mais simples, a computação quântica, relativamente à computação tradicional, essencialmente tem, de uma forma metafórica e muito simples, a seguinte paralelismo. Na computação tradicional, as nossas máquinas pensam em zeros e uns, e só têm estes dois estados, ou 0 ou 1. Por isso, essencialmente, tem a ver com eletricidade e os elétrons, conforme eles se vão fazendo o seu percurso dentro daquilo que são os circuitos dentro de uma nossas máquinas, e por isso é como um interruptor e está a 0 ou 1. A computação quântica vem trazer, associada àquilo que é a ciência de computação, aquilo que é a física quântica, a mecânica quântica, a possibilidade de eu ter estados, diria, virtualmente infinitos entre este 0 e 1, e poder ter precisamente toda essa variação no mesmo estado de computação. E é isto que faz com que isto tenha uma dimensão enorme naquilo que podemos ter. Deixa-me só dar-vos aqui alguns exemplos que penso são relevantes para terem noção do que é que estamos a falar. Nós hoje estamos numa situação em que, potencialmente, se continuarmos a fazer desenvolvimento de inteligência artificial da forma como estamos a fazer, os requisitos de energia que temos para poder continuar a fazer este tipo de evolução, esgota toda a capacidade que nós temos no mundo de produzir energia em 2040. Potencialmente, há quem diga antes. A computação quântica potencialmente vem resolver este problema, porque é muito mais sustentável e muito mais amiga do ambiente do ponto de vista da energia que consome. Do ponto de vista prático, deixa-me dar-vos 2 ou 3 exemplos importantes daquilo que estamos a falar. Apesar destas máquinas, quer a IBM, quer a Google, a Amazon e a Microsoft estarem a fazer testes, nenhuma delas ainda tem isto estável. O que quer dizer que são mantidos em temperaturas negativas muito, muito elevadas, e para além disso, o número de erros que ainda temos não permitem fazer com que isto passe para o real. No entanto, nos ambientes controlados que temos, a Google, há já alguns anos atrás, e mais recentemente libertou outro estudo, em que fez o seguinte: o computador mais evoluído que nós temos hoje demoraria a resolver o mesmo problema que eles resolveram em 200 segundos, o computador mais avançado hoje demoraria 10.000 anos a resolver. Por isso é desta gama de salto que nós estamos a falar do ponto de vista da ciência. Para além disso, a mesma empresa, a Google, libertou muito recentemente, esta semana, que desenvolveu, através destes computadores, e modelou todas as moléculas existentes na vida. Mais uma vez, aqui está um salto quântico, conforme a própria tecnologia, para resolvermos grande parte dos problemas que nós temos de saúde, de doenças, porque ao resolvermos toda a codificação molecular que está na base de DNA e RNA, nós vamos poder acelerar tudo aquilo que são grande parte dos problemas que nós hoje temos e que não conseguimos resolver do ponto de vista de saúde em muito menos tempo com esta tecnologia. Adicionalmente, também libertaram que conseguiram descobrir, através desta tecnologia, combinando quantum computing e AI, 2 milhões de novos materiais que nós não sabíamos existir. 300 mil deles já estáveis, os mais importantes cristais, que, segundo o estudo, vão resolver tudo aquilo que são os problemas que nós hoje temos do ponto de vista de painéis solares, daquilo que estamos a ver, por exemplo, no nosso país, basta ir ao Alentejo e ver a quantidade de espaço que estamos a ocupar de terreno com enormes espaços a serem ocupados por painéis, mas vamos miniaturizá-los, porque a capacidade que temos nestes cristais de armazenamento de energia por unidade métrica é muito, muito maior. E por isso o que está a acontecer é que isto vai permitir resolver grande parte dos problemas complexos que nós hoje temos em muito menos tempo. Continuando, segunda grande tendência que está claramente e vai revolucionar a forma como trabalhamos e como vivemos, que se chama Embodied AI. O que é o Embodied AI? Não é mais do que trazer tudo aquilo que foram os avanços que estamos a ter em inteligência artificial para dentro de robôs. É uma mistura daquilo que é a combinação entre inteligência artificial, software e hardware. A robótica e a inteligência artificial estão-se a misturar cada vez mais e estamos a ver várias empresas no mundo a libertarem vários robôs que rapidamente vão estar no meio de nós. E por isso, a palavra é mesmo esta. Por isso, a Tesla e o lunático, mas também necessário no mundo, Elon Musk, está a colocar estes robôs, que chamam-se Optimus, a trabalhar dentro das suas fábricas da Tesla. Para quê?
para que os seus Large Language Models passem a ser Large Action Models. Neste momento precisamos de treinar estas máquinas a perceber como é que nós humanos agimos mediante estímulos do exterior. E os Large Language Models apenas respondem a prompts que nós estamos a fazer e a instruções de texto, imagem, áudio que nós damos. Estas máquinas estão a aprender a viver entre nós e a reagirem àquilo que é o meio ambiente. Este é o próximo salto que nós vamos ter dentro daquilo que é o nosso mundo. É termos que nos habituar a que estas máquinas vão começar por entrar dentro daquilo que são ambientes mais hostis para o ser humano, ou que nós temos dificuldade em contratar pessoas, e por isso fábricas e armazéns, mas rapidamente, e segundo eles, vamos tê-los dentro das nossas casas a servirem de assistência à casa, para limparem a casa, para poderem fazer as refeições, mais uma vez aquelas coisas que alguns de nós só gostam de fazer quando lhe dão prazer, mas na maior parte dos casos gostaria que alguém fizesse por ele. E por isso, ter condutores autónomos é uma questão de tempo e de legislação. Isto vai se tornar prevalente naquilo que é a mudança que nós vamos ver no nosso mundo. Mais uma vez, as preocupações que a professora Luísa trouxe são claramente aquilo que devemos estudar em paralelo. É como é que nós vamos integrar de forma ética e responsável estes elementos e, mais uma vez, que preocupações do ponto de vista sociológico ou psicológico nós vamos ter em conta para podermos ter estas máquinas a trabalhar ao nosso lado sem que isso seja um problema. Terceiro momento importante daquilo que está a acontecer, e aqui que são os interfaces homem-máquina. Os interfaces homem-cérebro são neste momento já uma realidade, mas experimental. E face ao tempo vou só dizer-vos o seguinte: aquilo que vamos conseguir fazer nos próximos anos vai resolver grande parte dos problemas que hoje temos nas áreas de cerebrais, com muitas das doenças que nos diminuem do ponto de vista psicológico e, por exemplo, de controle do nosso corpo. Por isso, doenças como Parkinson são claramente um exemplo destes, ou mesmo aquilo que é a esclerose múltipla amiotrófica, lateral amiotrófica, estão a ser testados estes interfaces entre o nosso cérebro e elementos artificiais para podermos ultrapassar grande parte dos problemas que temos hoje em dia nesta dinâmica do nosso corpo que se degrada e que nós não conseguimos ainda resolver. Agora, para além disso, o que estão a explorar é claramente a possibilidade de nos aumentarem. E a Neuralink, mais uma vez, de Elon Musk, como outras, estão claramente a tentar perceber como é que nós podemos misturar aquilo que é a capacidade que a inteligência artificial está a trazer-nos com o potencial que estas ligações cerebrais diretas nos vão permitir fazer. E por isso passamos agora para aquilo que é mais atual. Depois vejamos ao futuro e trouxe-vos apenas 3, poderiam ter sido 10, trouxe-vos as 3 que me pareciam mais interessantes naquilo que é provavelmente um desafio entre o humanismo e o transhumanismo, mas provavelmente não temos hoje tempo para falar aqui um bocadinho deles. Vou-vos mostrar aquilo que está a acontecer em real no nosso mundo e nas nossas empresas e na forma como, não só na academia, mas também nas empresas, nós estamos a levar estas tecnologias para transformar o mundo em que nós estamos. Estamos a criar claramente organizações autónomas. Por isso esta é a primeira parte da minha apresentação, que é dar-vos nota do que é que hoje nas organizações estamos já a fazer e está a acontecer. E estou a falar das grandes empresas em Portugal, como é que elas estão a transformar. Por isso, estamos neste momento a trazer primeiros 3 superpoderes para dentro das organizações, para as pessoas, naquilo que eu chamo atividades autónomas. Por isso, criar agentes autónomos que vão poder fazer coisas por nós, sem nós termos que estar a dar instruções em cada momento, mas ao mesmo tempo criar equipas autónomas e depois organizações autónomas. E vou-vos trazer aqui 3 exemplos em real daquilo que está a acontecer. O primeiro é a possibilidade de criar assistentes digitais. Trago-vos apenas uma das tecnologias que está mais prevalente dentro das organizações, chama-se Microsoft Copilot Studio. É uma ferramenta de forma sem qualquer linha de código, eu consigo programar um chatbot para poder interagir com ele e, por exemplo, autonomizar grande parte daquilo que são os stresses que, por exemplo, um departamento de recursos humanos tem a responder de muitas das solicitações que existem. Como seja, quanto é que vou receber este mês, pode-me enviar o meu recibo de vencimento do mês passado, quantos dias de férias é que eu tenho hoje, quais são os benefícios que eu tenho, como é que posso submeter uma despesa para poder ser paga. Isto cria uma enorme tensão naquilo que é o departamento de recursos humanos, com enormes custos e muitas vezes insatisfação por parte dos colaboradores. Estes ecrãs que eu vos estou a mostrar são precisamente uma interface na qual eu tenho que escrever e descrever o que é este robô, o que é o conhecimento que vou apontar para dentro de uma base de dados, não é mais que a minha intranet, e a partir daí ele vai, através do Retrieval Augmented Generation, uma tecnologia que vai permitir treinar o robô para ele saber fazer coisas. E a partir daí ele tem e produz automaticamente um fluxo para poder responder a determinadas questões. Aquilo que eu vos quero mostrar aqui foi um assistente digital que
construímos para uma agência de viagens para poder interagir. Eu não vou ter tempo de mostrar todo, mas vou só mostrar-vos o interface em real para perceberem que estamos a falar de coisas que são muito mais simples de nós podemos fazer. Por isso eu estou aqui com o meu... vou só fazer um login novamente aqui para ter a certeza de que ele funcionará. Por isso eu estou aqui dentro do meu ambiente de programação. E neste momento estou já na fase que é um site de demo. Ele vai-me pedir para fazer um login só de segurança, para saber que sou mesmo eu que estou a interagir. Vai-me pedir aqui para eu entrar dentro da minha conta. Este é o copy. Vou pô-lo aqui só para poder interagir. E a partir daqui estou dentro daquilo que é o ambiente de conversa com este robô. E a partir daqui posso começar a falar com ele. E isto é feito através daquele interface que vos mostrei ali, que não é mais do que um ambiente em que eu estou a trabalhar e a escrever e a dialogar com ele por prompts para o poder construir. E por isso esta é uma das primeiras coisas que estamos a proporcionar em muitas organizações de forma muito invasiva e com resultados e impactos muito, muito grandes naquilo que é a satisfação interna de poder automatizar tarefas, pondo robôs a poderem responder em zonas em que criam imenso stress dentro da organização. Pronto. Já agora, este é o interface, depois, já agora, só mostrar-vos aqui, os copilots não são mais do que este interface, em que eu chego aqui e tenho aqui já vários de teste, em que quando entro, este é o interface para poder programá-lo, não tem nenhuma linha de código, eu apenas tenho que falar com ele e tal como se estivesse a falar com uma pessoa para poder programar. Passo ao tempo, eu não vou demorar mais tempo aqui, mas vou-vos continuar a mostrar mais alguns exemplos do que é que estamos a fazer em organizações e que está a acontecer. O segundo é como é que nós podemos utilizar criatividade. As áreas de marketing e comunicação são claramente uma das áreas em que trabalhamos muito, desde um exemplo de recursos humanos, um outro de marketing, com ferramentas como estas, desde os OpenAI, ChatGPTs, aos Bings, AIs, aos Geminis e outras ferramentas, podemos automatizar e dar superpoderes às equipas de marketing. Vou-vos dar aqui, este foi uma produção feita para uma área de Hospitality and Travel, mais uma vez uma agência de viagens, e aquilo que foi o desafio foi como é que nós podíamos automatizar muito o processo que demora, por vezes, um mês ou mais entre gravações e produção, podemos rapidamente fazer isto em menos de 2 ou 3 dias. Só rapidamente aqui como é que isto é feito, por isso nós começámos com um briefing de campanha, como todos fazem, demos uma campanha que era um hotel para um destino e queríamos criar uma campanha desde o início. Começámos por utilizar o Gemini para discutir com ele e fazer brainstorming para que devia ser a criatividade desta campanha. Chegámos, depois de 30 pontos de criatividade a esta campanha, que se chamava Escape ao Ordinário, Encontro Extraordinário. Aqui construímos um conjunto de imagens para criatividade, sequências para criar os vídeos. Através do Runway ML, que é uma das melhores ferramentas no mercado que hoje existe para produção de vídeo, estamos a fazer o prompting e demos um conjunto de prompts. Esta foi a prompt a que chegámos. Esta foi a criatividade de imagem que construímos através de Midjourney. E deixo-vos aqui só rapidamente. Já agora, o que está aqui em cima é precisamente a parte que nós deixámos de ter, que era para mandar para as agências e que tem imenso, vai para lá, para cá, até chegarmos ao final. E deixo-vos aqui o exemplo do que é o resultado final, que são um conjunto de vídeos. Este é o primeiro, só por exemplo, muito rápido, e passando o outro também, todo produzido por inteligência artificial. Sérgio, não estamos a ver. Peço desculpa, não estão a ver? Eu consigo ver. Estão a ver? Então pronto, peço desculpa, eu vou voltar a pôr. Estamos a ver, eu estou a ver. Ok, então um terceiro vídeo muito rápido. Ficámos sem som, mas não faz mal que eu tirei, não tem problema nenhum. Mas deixa-me dizer-vos que isto aqui, a única coisa que foi feito foi a minha criatividade, a minha equipa, para uma empresa de marketing, criámos uma campanha para o hotel, precisamente sobre este tema de Find the Extraordinary. Mais uma vez, tudo feito através de prompting e através destas ferramentas de inteligência artificial nativa. O último, e aquilo que está neste momento a criar mais impacto, que é criarmos equipas autónomas, aquilo que chamamos agentics digitais. Aqui o que é que estamos a utilizar? Estamos essencialmente a utilizar 3 espaços, o Microsoft AutoGen, o Gemini Gems e o Crew AI. E aquilo que vos vou mostrar aqui é só o que é que são estes agentes. Estes agentes são entidades, sistemas que podem não só processar grandes volumes de dados, tomar decisões e agir de forma autónoma depois de nós dizemos o que é que queremos que eles sejam. É mais ou menos como trazer uma equipa para dentro da nossa empresa,
de pessoas que vêm da universidade, vamos lhes dizer o que é a função que cada um deles tem, que ferramentas é que utiliza, que tarefas é que executa, e a partir daí eles passam a trabalhar autonomamente. E pode ser uma equipa de marketing, pode ser uma equipa de recursos humanos, uma equipa de operações. Por isso, estes são as coisas que nós os ensinamos a fazer, de forma muito simples, já vos mostro, são os ecrãs muito rápidos. E depois os elementos que nós temos, eles têm um determinado role, têm um determinado foco, ferramentas, vão trabalhar em equipa e em cooperação, podem delegar tarefas, passar a informação de uns para os outros. Conduzimos um conjunto de guardrails para ter a certeza que eles não fazem asneiras, ou se forem tentar fazer, nós conseguimos controlar, e temos a possibilidade de controlar a memória que eles têm. E então, o que é que são estes elementos? São agentes, são tarefas, são equipas e são ferramentas que eles utilizam. E por isso vou só mostrar mais uma vez aqui de forma muito rápida, mais para vos entusiasmar e deixar-vos com alguma água na boca do que outra coisa. Por isso, este é um dos elementos que nós utilizamos, por isso é uma ferramenta de programação de Python, mas que vão ver que aquilo que nós precisamos de fazer para os treinar é muito simples. Por isso, aqui é a parte mais complexa, mas que é sempre igual, onde nós instalamos um conjunto de bibliotecas. E isto é o que nós fazemos para treinar um agente e que lhe dizemos o que é que ele faz. Isto é a definição. Este aqui é um conjunto de agentes que a única coisa que faz investigação sobre um tema que eu lhe dou. Depois tenho um outro que faz copyright e um outro que é um editor para fazer os blogs e os posts no LinkedIn, por exemplo, ou no meu blog ou no meu website. E é assim que nós estamos a trabalhar com equipas de marketing para eles poderem trabalhar e fazerem tudo isto autonomamente sem termos que ter uma equipa a fazer isto. Por isso, este é o agente que é o pagador de conteúdos. Este é o writer, por isso eu tenho que dizer o que é o nome dele, o que é o objetivo que ele tem e aqui como é que ele é. A seguir, vou definir a tarefa que eles têm que fazer. E aqui estão as tarefas, estou a dizer os passos que eles têm que fazer. Tão simples quanto isto. Já agora posso ser mais elaborado se quiser que ele seja mais inteligente ainda. Esta é a tarefa para eu dizer qual é que é a tarefa de planeamento. Esta é a tarefa de escrita, para eu dizer como é que ele há de escrever o artigo e o copyright, baseado no que o outro fez de research. E depois tenho um outro que é o editor, para ter a certeza que ele vai respeitar as melhores práticas e o meu tom de voz e a minha marca. A partir daí eu só tenho que dizer como é que é a equipa. A equipa tem 3 pessoas, um planeador, um escritor e um editor. As tarefas são sequenciais. Primeiro planeia, depois escreve, depois edita. E aqui é dizer então, isto é uma variável em que eu estou a dizer eu crio o kickoff e só estou aqui a pôr entre variáveis que quero que o tema seja inteligência artificial. E isto que estão a ver aqui é já eles a trabalharem automaticamente e a produzir. E vejam que ele já esteve a fazer a investigação, já a pôr aqui o primeiro outline daquilo que deve investigar. Depois de fazer isto, passa então para o copywriter, e ele vai avaliar isto e vai pôr isto num formato um bocadinho mais interessante, e aqui está já ele a trabalhar. E depois o último vai olhar para isto e vai garantir que utiliza as keywords de SEO para que ranquearem melhor no Google se houver pesquisas. Pronto, e aqui está o texto final desta equipa a trabalhar automaticamente. A única coisa que eu lhes disse foi: o tema é este, produz um artigo. Pronto, já agora estou-vos a mostrar o interface, e depois, como é evidente, é passado para uma interface de uma app, onde isto tem, e o website onde aparece com a informação um bocadinho mais bonita. Já agora eu aqui pus em Markdown e já aparece com o texto como iria ser. A partir daí eu posso fazer qualquer um, posso mudar o tópico que eu quiser, só lhe preciso dizer, se eu dissesse que era este o tópico e por aí fora. Portanto, eu sei que tenho muita limitação de tempo, queria só mesmo abrir aqui o apetite. E já agora, se me permite, professora Adriana, só para que entendam aquilo que fez e que possa ser simples, eu fiz um bocadinho aquilo que estava a dizer no quando fiz a apresentação. Por isso eu fui aqui ao ChatGPT e disse que ele era um especialista em inteligência artificial, disse para ele criar um outline de uma apresentação. A apresentação deve ter 10 slides, cada slide deve ter uma imagem. Utiliza um tom inspirador e motivador à audiência de alunos universitários. Ele criou-me aqui o outline. Se eu quisesse agora criar a apresentação tal qual a professora Adriana criou, a única coisa que queria fazer foi Ctrl+C, a aplicação. Existem várias, esta é uma delas, é muito boa, por isso, uma das melhores que eu conheço. Colar texto, escrevo aqui o texto, digo que quero então continuar, quero uma apresentação. Também posso fazer websites. Por acaso foi a mesma que eu utilizei. Foi a mesmo, exatamente. Pronto, ele imediatamente divide os slides. Aqui está, posso dizer como é que quero o tom que ele faça, mais condensado, médio, vou dizer médio, ser condensar, digo aqui pelo geral. Não vou pôr em português de Portugal, já agora a professora, se me permitir, vou dizer que era em português de Portugal. E à distância, à facilidade que eu tenho aqui, pronto, já agora, já fiz o coisa, não consegui fazer. Mas vou mostrar uma outra que seria o mesmo. Já gastei os meus Não precisa pagar. créditos Se eu não colocar gratuitos. tantos detalhes, não precisa pagar. Não, foi os meus créditos que já foram, os meus créditos. Mas eu tenho aqui outras, por isso, só para poderem ver, uma de Brain Machine Interface foi feita da mesma forma.
Por isso, a única coisa que é preciso é criar, e ele imediatamente cria com esta qualidade, e a partir daí eu posso fazer a exportação para PowerPoint. E não vos maço mais. Deixo só mais uma que acho que para professora Luísa, deixe-me só deixar desta que vai adorar para quem faz a investigação. Isto é uma nova ferramenta que se chama Notebook Google LM. Faz a maravilha que eu posso disparar para cá um documento de 300 páginas. Ele imediatamente faz toda a sistematização, toda a informação que lá está dentro, mas faz uma coisa ainda mais notável, que é cria um podcast em tempo real, que eu vou-vos só mostrar, peço só mais 2 minutos, que vale a pena esperar. Que é, cria um podcast dos pessoas. Está em fase experimental, ainda só tem 2 vozes e só fala inglês. Nas próximas semanas vai poder ter a nossa voz e pode ser em qualquer língua que nós queiramos. E eu sou só isto durante 30 segundos, prometo que me calo a seguir. It's like we've discovered a new Rosetta Stone, you know? But instead of ancient languages, we're deciphering the language of proteins. These tiny little machines drive all of life, and with AlphaFold, this AI, it's like we can finally understand what they're saying. It really is revolutionary. Before this, mapping just one protein structure, that could take years. Now, boom, a weekend. It's amazing, isn't it? Yeah. AlphaFold gives us a 3D view of these O que é que eu fiz aqui? Dei o link do site da Google, do AlphaFold, e disse-lhe, explica-me isto, e ele fez um resumo. E já agora o que ele faz aqui é a possibilidade de eu ter aqui resumos, perguntas frequentes, guia de estudo, um sumário, um documento de resumo, e além disso pode criar este podcast para me explicar isto de forma muito simples, com 2 humanos a falarem, com aquela versatilidade, como se fosse uma conversa mesmo feita por 2 pessoas. E com isto me calo, porque já excedi o meu tempo, e espero que tenha sido interessante. Muito obrigado, e à vossa disposição para perguntas, se quiserem. E acender a minha luz, que entretanto ficou escuro. Muito bem. Muito obrigado também ao professor Sérgio Ferreira pela excelente apresentação também que realizou. E basicamente, na súmula das 3 apresentações ficam algumas preocupações, como é óbvio, e nós não estamos aqui para escondê-las, porque de facto há algumas preocupações. Não sei se já ouviram falar naquilo que será a 5ª Revolução Industrial. Nós neste momento estamos, enfim, a fazer parte daquilo que se chama da 4ª Revolução Industrial ou Revolução Digital, em que temos as máquinas a começarem a trabalhar, a serem autónomas, mas a 5ª Revolução Industrial é baseada num conceito de Human Robot Coworking, conceito de coworking, trabalhar em conjunto, humanos e robôs. E aqui é óbvio que surgem muitas questões que se podem colocar, questões legais, regulatórias, questões psicológicas, sociais e também éticas, relacionadas ao trabalho colaborativo entre o homem e máquinas inteligentes, que obviamente terão que ser respondidas num futuro próximo. E, como eu costumo dizer, o futuro já está a acontecer. Terminando então as apresentações programadas e antes de passarmos à habitual sessão de perguntas e respostas dos presentes, gostaria de voltar a agradecer as excelentes apresentações que foram efetuadas pelos oradores convidados, aproveitando também aqui a oportunidade para partilhar convosco alguma informação do que é o MBA Data Science da Autonomy Academy, que se vai iniciar no próximo mês de outubro com a sua 2ª edição. E pode-se colocar aqui a questão de quais os benefícios que poderão obter com o MBA Data Science. Enfim, imaginem terem a capacidade de extrair insights valiosos de grandes conjuntos de dados, projetar soluções inovadoras para problemas complexos e liderar equipas multidisciplinares em projetos de análise de dados. Realço que um diploma nesta área também poderá abrir portas para uma ampla gama de oportunidades profissionais, sendo atualmente esta a área em que se verifica uma maior oferta no mercado de trabalho. O programa do MBA Data Science da Autonomy Academy foi projetado para preparar os alunos para o sucesso num mundo cada vez mais orientado por dados. Com uma forte combinação de teoria e prática, os alunos poderão desenvolver diferentes e necessárias capacidades técnicas, aprender a fazer gestão de projetos de data science, aprofundar capacidades de liderança e de comunicação, que são essenciais para se destacarem em qualquer ambiente profissional. E poderão ficar na vanguarda da revolução digital e conseguir enfrentar os desafios que se colocam neste século XXI. Portanto, se estão prontos para dar o próximo passo na vossa carreira profissional e se tornarem especialistas em Data Science, este é o momento perfeito para se inscreverem no nosso MBA.
Estaremos aqui para vos apoiar em cada etapa do caminho a percorrer, contando com professores e profissionais experientes nesta área. O MBA decorre durante um ano, portanto em 2 semestres, que vai começar em outubro e terminar em junho. E termino, finalizando aqui, este MBA não confere apenas um diploma, é um investimento no vosso futuro e será uma porta de entrada para um mundo de novas oportunidades no mercado de trabalho. E ficamos agora todos disponíveis para poder responder às vossas questões que pretendam colocar sobre as apresentações que foram efetuadas e sobre estes temas em geral. Acho que a principal pergunta de toda a gente é: quais eram as aplicações do professor Sérgio? Já coloquei aqui no chat, por isso, as primeiras associadas àquilo que é a produção dentro das empresas. E já agora, a produção de apresentações dentro das organizações é uma das coisas que mais nos pedem para nós automatizarmos, e por isso o Gamma AI e o Copilot são claramente as mais utilizadas. Não trouxe o Microsoft Copilot porque é uma ferramenta comercial e que tem custos de licenciamento, mas é uma das mais usadas. E aquelas que são mais ou menos free, por isso com uma utilização até determinado ponto livre e depois com custos, Gamma AI é claramente uma das melhores, mas existe o Beautiful AI, por isso nesta área estão a aparecer muitas coisas com grande qualidade. No caso do Notebook, que é um assistente de investigação da AI, fabuloso, que eu utilizo para sistematizar a informação, acho que vale a pena utilizar, até para que pode produzir um podcast, vocês vão no carro, querem saber sobre um determinado tema, e têm 2 seres humanos numa conversa, quase como se fosse uma reunião dentro de uma televisão ou na rádio, a discutirem o tema com uma qualidade irrepreensível. Sugiro que utilizem, por isso, eles já tinham lançado isto em fevereiro deste ano, e agora lançaram com o podcast no último mês, e é impressionante. Uma das coisas que mais me impressionou nos últimos tempos, a par do AGEN de produção de vídeo com avatares. Muito bem. Mais questões? Há tanta coisa a perguntar sobre estes temas. Há uma questão aqui no chat que eu respondi menos do que brevemente, sobre a questão dos alunos utilizarem estas ferramentas e isso acabar por impedir a sua verdadeira aprendizagem, não é? E penso que isso é de facto o maior problema, pelo menos que eu sinto na minha parte mais académica. É essa questão, é a questão também de que nem sempre os resultados da inteligência artificial são exatos e corretos, depende, lá está, de onde forem buscar a informação, e obviamente que os alunos não têm conhecimento suficiente para fazer essa destrinça, portanto, podem estar a basear-se em algo que, enfim, não é verdade, não é correto, etc. E o pensamento crítico, penso que é importante para todos os seres humanos, aprendermos isso desde tenra idade. É uma preocupação minha, incentivá-lo, e que obviamente não deve começar na universidade, deve começar muito antes. E isso, eventualmente, a inteligência artificial pode ajudar, mas é importante que isso se faça, não é? Há pequenos exercícios que alguns alunos já me contaram que fazem, por exemplo, queria perguntas sobre esta matéria para, se o professor perguntar, eu estar preparado, não é? Isso, obviamente, que é interessante. Por outro lado, este exercício era um exercício que nós fazíamos de antes sozinhos. E este esforço de pensar o que é que eu posso perguntar sobre isto, como é que eu posso fazer uma pergunta sobre isto, também é aprendizagem. E aí, necessariamente, com a utilização do IA, não se dá essa parte da aprendizagem, pelo menos. Por isso, eu acho que é um equilíbrio muito difícil. E confesso que neste momento, apesar do meu passado informático, me sinto um bocadinho como os velhos do Restelo que estavam a dizer que as caravelas iam todas morrer. Mas sei que não, enfim, já cá estamos, não é? Portanto. Sim, é por isso que eu digo, a gente não pode ignorar. Uhum. O que a gente tem que fazer é pensar em melhores formas, melhores metodologias, melhores formas de se avaliar, de forma que o aluno realmente aprenda.
Então, a estratégia tem que mudar, a gente não pode ignorar, né? Não adianta dizer, eles estão a utilizar e não estão a aprender. Mas como é que nós, professores, podemos mudar para fazer com que eles aprendam de forma diferente? Qual é a nova estratégia? Quais são os projetos ou quais são as estratégias que podemos utilizar para fazer com que o aluno pesquise e realmente trabalhe em cima do tema? E é isso que a gente tem que começar a pensar e não lutar contra isso e dizer, olha, não vamos utilizar porque os alunos não estão aprendendo, não, né? E o ensino tem que mudar, a gente está, né, a gente já passou muito tempo desde que o ensino é da mesma forma, a gente está lá na frente a falar e os alunos estão a escutar como se eles não participassem disso. E a gente é que tem que mudar, e o ensino tem que mudar. E se a gente não pensar nisso, eu não sei quem é que vai pensar. Sim, a perda de conhecimento e de inteligência é provavelmente o maior desafio que nós temos nesta mudança. Por isso, eu acho que tem que começar muito antes de chegarmos à universidade, tem que começar nos primeiros anos de educação, em que, eventualmente, vou dar um exemplo, quando estamos a ensinar matemática, não podemos deixar os alunos perguntarem a estas máquinas quanto é que é 235 a dividir por 5, mas temos que lhes dizer ajuda-me ou ensina-me a calcular 235 vezes 5. Ele aí sim ensina e também dá o resultado. Isso é uma nova forma, o pensamento crítico. Já agora, nós da consultoria estamos a passar pelo mesmo. Nós somos uma escola de formação e de carreira. A pior coisa que nos pode acontecer é as pessoas que vamos buscar à universidade não as conseguimos formar para se elas poderem desenvolver e criarem conhecimento, que é crítico para aquilo que levamos para as empresas, e criarmos mentalmente, que depois não conseguem ter espírito crítico sequer para avaliar se estes copilotos, se continuando nós a ser os comandantes, conseguimos ou não perceber se eles estão a fazê-lo de forma correta ou não. E esse acho que é o grande risco que temos neste processo de transformação. Muito bem. Mais alguém quer colocar questões? Não há mais questões, e antes do final deste evento, queria me despedir com muito obrigado a todos por terem estado presentes neste webinar e passaria a palavra ao representante da Autónoma Academy, que está aqui presente, o André Ferreira, para encerrar esta sessão. Muito obrigado a todos e bom estudo de inteligência artificial e de novas tecnologias digitais para todos. Muito obrigado. Professor António Cabeças, muito obrigado. As professoras Adriana Fernandes e Luísa Ribeiro e ao professor Sérgio Ferreira, mais uma vez muito obrigado por terem estado presentes, segundo ano consecutivo a representar aqui muito bem o MBA Data Science. Foi um gosto tê-los, a vocês e a todos aqueles que seguiram ao longo destas quase hora e meia este webinar. Já sabem, as inscrições para os próximos webinars continuam abertas e caso tenham algum interesse, é um favor de se inscreverem. Até uma próxima, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Adeus, boa noite, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada.